e glorificado. Esse é o nosso pedido e essa é a nossa oração em o nome de Jesus. Ouvimos as primeiras palavras do servo de Deus de pé. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Novo Testamento, carta do escritor aos Hebreus. Carta do escritor aos Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12. Toca baixinho, deixa Deus usar você. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, quero agradecer a Deus por essa noite, pela oportunidade que nos é dada, louvando a Deus pela vida do vosso pastor, pastor Robson, como também os demais amigos que aqui nós temos, que nos convidaram, o pastor Eli, Deus abençoe, muito obrigado, pastor Ronaldo, prazer também rever pastor Maurício, nosso amigo, companheiro de longa data na presença do Senhor. Os demais obreiros dessa casa, está ali na porta o Betinho, né? Amigo de monte, de oração, Roberto. Prazer te rever, meu irmão. Eu vim nessa noite na dependência de Deus, irmãos. Eu estou me recuperando de uma gripe. Calma que não é essa doença, porque eu fiz o teste e deu negativo. Mas eu estou bastante afônico. E se os irmãos me virem aqui fazer uma pausa, levanta a mão para o céu, glorifica a Deus e intercede pela minha vida, tá bom? Vim para esse lugar, tomei 2 comprimidos de dipirona antes de vir para cá, porque até a febre atacou. Mas nós vamos falar de Jesus nessa noite. O nome do Senhor vai ser glorificado. O texto diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Diga graças a Deus. Senta glorificando o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, eu tenho meditado nessa palavra durante um bom tempo, acerca da carta do escritor aos Hebreus. Carta essa que durante um bom tempo acreditava-se ser de autoria do apóstolo Paulo. Mas os teólogos chegaram a um consentimento, devido à ausência das saudações paulinas, de que Paulo não é ele tão somente o escritor dessa carta, como também poderia ter tido a participação de Clemente, Lucas, Apolo. Mas o mais importante dessa carta é a quem ela é adereçada, em que período ela é escrita, qual a intenção e a mensagem que havia nessa carta. Essa carta ela é escrita no primeiro século da igreja. O evangelho está ganhando corpo. Ainda não se sabe o que é evangelho. Ainda não se tem o cânon bíblico nem as doutrinas formalizadas. E o pior de tudo é que nesse primeiro século o politeísmo predominava no mundo. Ou seja, a crença em vários deuses. A nação que dominava o mundo era Roma, e Roma tinha sua crença na filosofia grega, e ela adorava os deuses gregos. Então, quando você se declarava monoteísta, uma pessoa que acreditava no único Deus, você era perseguido na sociedade. Pior do que isso, sendo você judeu, quando você se declarava crente na pessoa de Cristo Jesus, além de você ser perseguido pelo mundo, você era perseguido pelos seus compatriotas, porque você declarava que aquele homem que eles crucificaram era o Messias. Você declarava que aquele homem que eles
não deram crédito, era o menino que se nos nasceu, o filho que se nos deu, profetizado por Isaías. Então a perseguição era muito grande, grande mesmo, a ponto de você ter que deixar a sua casa, a ponto de um pai, de uma mãe colocar o filho para fora de casa. Você perdia o emprego, você perdia a sua família. Então ponha na balança o que era ser cristão no primeiro século e o que é ser cristão nos dias de hoje. Só que o problema agora se agrava, porque não tão somente eles estão sendo perseguidos, esses cristãos novos convertidos estão sendo perseguidos pelos seus compatriotas e pelos gentios e pela sociedade, agora eles estão sendo perseguidos pelo imperador. Nero coloca fogo em Roma e põe a culpa nos cristãos. Domiciano, num dia só, crucifica mais de 10.000 cristãos. Quando você se declarava crente naquela época, você estava declarando que a sua vida agora não lhe pertencia mais. Você poderia morrer a qualquer momento. A sua casa era destruída, você tinha que deixar o seu trabalho, você tinha que congregar em cavernas, em vilas isoladas, onde só havia pessoas que declaravam a mesma fé que você. A perseguição era tão grande que esses cristãos novos convertidos são levados para as arenas, como espetáculo de vergonha. Ali, homens, mulheres, são devorados por bestas feras. Os historiadores vão dizer que muitos vão orando e adorando a Deus. Mas pensa você que é pai, que é mãe, você indo morrer por Cristo é uma coisa, mas você olhar para o lado e ver a sua esposa, um bebê de colo, uma criança, um filho chegar e perguntar: pai, por que nós vamos morrer? E você tem que dizer: nós vamos morrer porque nós somos cristãos, porque nós não vamos negar a nossa fé. Pai, por quê? Mas qual foi o mal que a gente fez? Filho, você não crê em Cristo? Eu creio. É por isso que nós vamos morrer. Imagine o sofrimento desses cristãos novos convertidos, que estavam sendo perseguidos de uma forma terrível, a ponto deles olharem para si, alguns olharem para si e começarem a dizer: será que nós erramos? Será que nós nos perdemos no caminho? Será que nós deixamos a lei mosaica, deixamos o Antigo Testamento, as 613 leis, e estamos indo por um caminho errado? Será que nós não devemos voltar às velhas práticas? Ponha na balança o que era ser cristão naquela época e o que é ser cristão hoje. Então Deus levanta uma pessoa com uma caneta na sua mão, inspirada pelo Espírito de Deus, para escrever a esses irmãos recém-convertidos uma carta conhecida como a Carta aos Hebreus. Essa carta, ela tem um conteúdo maravilhoso e ela é conhecida como a Carta da Perseverança na Fé. Pergunta para o teu irmão: você está sendo perseguido? Esses irmãos, eles começam a olhar para si e pensar: será que nós perdemos o caminho? Será que nós estamos perdidos? Será que nós acertamos na nossa escolha de regra de fé? Então o escritor de Hebreus vem e diz lá em Hebreus 10, 19, dizendo: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, a saber, pelo véu que é a sua carne. O escritor está dizendo: vocês não precisam mais do templo de Salomão, vocês não precisam mais matar animais e derramar sangue naquela pedra fria lá no Santíssimo Lugar. Vocês não precisam mais levar holocaustos para sacerdotes queimar incenso naquele lugar. Tenha ousadia de adentrar através do sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho. Vocês não estão perdidos, vocês já estão no novo e vivo caminho, porque Ele na cruz declarou: tetelestai, consumado está. E o véu que havia no templo
véu foi rasgado de alto a baixo. O escritor está dizendo: vocês não estão perdidos, vocês estão no novo e vivo caminho. Não existe algo mais novo do que isto. Não existe um outro caminho além de Jesus, e não existe um caminho mais vivo do que este. O evangelho não precisa de reforma. O que precisa de reforma é a teologia humana. O evangelho é o novo e vivo caminho para todo aquele que crê na pessoa de Cristo Jesus. O evangelho é mais atual do que as notícias que vão sair amanhã. Diga para esta pessoa que está do seu lado, diga para ele: você não está perdido. Você está no novo e vivo caminho. Ei, aleluia, eu não estou vendo aqui nenhum judeu aqui, nenhum descendente aqui de Levi, nenhum descendente da tribo de Judá. Você sabia que você, caiçara, nordestino, cearense, pela lei, você não tinha direito de adentrar no átrio exterior, quanto mais oferecer um holocausto na mão do sacerdote. Pela lei, eu e você jamais poderíamos adentrar no templo, mas pelo novo e vivo caminho, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Tem gente que chega na casa de Deus dizendo: ai, eu errei, ai, eu sou falho, ai, eu peco. Aquele que se arrepende alcança misericórdia. E quando você põe o pé no sangue de Jesus, neste novo e vivo caminho, com ousadia, ele te lava, ele te purifica, ele te restaura. E de repente, quem não era povo se torna povo. Quem estava fora, aleluia, do átrio exterior, sem condição alguma de ser salvo, está na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho, no santo dos santos. Só quem veio adorar, só quem entrou com ousadia pelo novo e vivo caminho, só quem veio adorar pelo novo e vivo caminho. Eu e você que não éramos povo, temos acesso à presença de Deus. O escritor de Hebreus está dizendo: vocês não precisam voltar às antigas práticas, vocês estão no novo e vivo caminho. Diga para o teu irmão: você não está perdido, você está no melhor lugar. Fala para ele: tenha ousadia. Fala: ousadia pelo sangue de Jesus. Ousadia para cultuar, ousadia para celebrar, ousadia para adorar. Satanás já foi derrotado, o sangue de Jesus já foi vertido. Só basta você sair do caminho do desânimo, da tristeza, da dúvida, e entrar com ousadia pelo novo e vivo caminho. Mas nós perdemos tudo. Perdemos casa, perdemos bens, deixamos nossos lares, perdemos nossa profissão, não temos condição e nem recurso para sobreviver. Porque evangelho é renúncia, evangelho é perder para ganhar. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Aí o escritor de Hebreus vem e diz assim: tudo que vocês precisam, vocês já possuem. Participa comigo da mensagem, não é querendo ser chato, mas nós somos membros de um corpo. Diga para o teu irmão: tudo que você precisa, você já possui. Nós não temos nada. O escritor de Hebreus vem e diz: vocês têm tudo. A condição de vida do justo não é o dinheiro. A condição de vida do justo não é o euro, não é o dólar, não é o real, não é a libra, não são bens terrenos, não é o Mastercard, não é o Visa, não é o American Express. Vocês perderam casa, vocês perderam, aleluia, terras, moradia. Parece que não tem aonde se reclinar a cabeça, mas tudo que vocês precisam, vocês já possuem. E ele escreve dizendo: mas o justo viverá pela
pela fé. Só quem tem fé levanta a mão. Quem tem fé já tem tudo. Quem tem fé já venceu o mundo. Quem tem fé, aleluia, tem a arma que vence Satanás, tem a arma que vence a desesperança, tem a arma que vence o pecado, tem a arma que vence as acusações, tem a arma que vence os impossíveis. Quem tem fé já é vitorioso, porque ele crê num Deus que tudo pode, no Deus que tudo tem, no Deus que tudo faz, no Deus que opera, no Deus que guarda, no Deus que livra, no Deus que restaura, no Deus que cura, no Deus que ressuscita, no Deus que aviva, no Deus que abre, no Deus que fecha, no Deus que levanta, no Deus que abate, o Deus que está no trono, governando a tua vida. Quem tem fé já tem tudo. Diga comigo: justo viverá pela fé. Pergunta para o teu irmão: está vivendo pelo quê? Ele continua escrevendo, dizendo: vocês estão no novo e vivo caminho. A condição de vida do justo é a fé. Ele vem e apresenta a fé. E ele vem e ensina que através da fé nós entendemos o agir de Deus. Ele escreve capítulo 11 dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova real e cabal das coisas que não se veem. Somente porque o homem espiritual, ele compreende as coisas de Deus. Somente pela fé compreendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. Ele está dizendo o seguinte: se vocês tiverem fé, vocês vão compreender, aleluia, que no mundo espiritual habita um Deus que governa todas as coisas. Se vocês tiverem fé, vocês não vão ser movidos, vocês não vão ser levados pelas circunstâncias e ameaças dessa terra. Se vocês tiverem fé, vocês vão entender que os mundos, pela palavra do Deus que vocês servem, foi criado. Logo, o físico não movimenta o espiritual. Ou seja, o físico está dizendo: está tudo errado, está dando tudo errado, só palavra contrária, acusação e ameaça. Mas o físico não move o espiritual. Porém, o mundo espiritual, existe um Deus que governa e que habita, e através da sua palavra, ele sustenta todas as coisas. Através da sua palavra, ele cria todas as coisas. Através da sua palavra, ele move todas as coisas. Aleluia. Por isso, o crente, quando ele está sendo perseguido, ele não para de adorar. O crente, quando está sendo perseguido, ele não fecha a boca para Satanás. O crente, quando está sendo perseguido, ele continua marchando na presença, ele continua adorando, ele continua glorificando. O crente pode passar o deserto, mas ele continua cheio do Espírito. Por quê? Porque ele entende através da fé que existe um Deus que habita no mundo espiritual e que governa a casa dele, governa a vida dele, governa a história dele, governa o ministério dele. E quando ele declarar uma palavra só, o milagre vai acontecer. Ele diz: haja, e não existe nada, e tem que existir. Do nada aparecem prótons,
elétrons, nêutrons, que formam átomos, que formam minérios, que formam as coisas, e as coisas passam a existir. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que governa a tua vida. Esse é o Deus que governa a tua história. Esse é o Deus que te levantou, que te chamou, que te escolheu e que diz para você: tenha fé, eu estou no controle. Só quem acredita nessa palavra já levanta a mão e glorifica. Ele controla a tua vida e diz para você: parece que está tudo errado, mas eu estou no trono, meu filho, governando todas as coisas, e no tempo e na hora certa eu libero a palavra de vitória para a tua vida. Diga comigo: quem tem fé não se desespera. Amanda Suiaba. Eu vou pular a mensagem. Vou começar a finalizar. Ele vem e fala do novo e vivo caminho. Ele vem e fala da condição de vida do justo. Ele vem e fala o que é a fé, e que através da fé compreendemos o mundo espiritual. Depois ele vem e fala dos espelhos que nós temos na palavra, pessoas que nós devemos nos espelhar na sua fé. Ele vem e fala de Abraão, ele vem e fala de Isaac, ele vem e fala de Jacó, ele vem e fala de Abel, ele fala de Moisés, ele fala de Enoque, ele fala de Raabe, ele fala de Sansão, ele fala de Jefté, e ele vai falando, e vai falando, cada espelho que, aleluia, refletiu a glória de Deus através da fé, os quais, Hebreus 11:33, pela fé, fala para o teu irmão: você quer vencer? Você quer vencer? Fala aí para ele: você quer vencer? Fala para ele: só se vence pela fé. Jovem, só se vence pela fé. Minha irmã, só se vence pela fé. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força e puseram em fuga o exército dos inimigos. Tudo pela fé. Você não precisa dar um tiro, você não precisa dar uma pedrada, uma espadada, é tudo pela fé. Ele fala do novo e vivo caminho. Ele fala da condição de vida do justo. Ele fala do que é a fé, e que através da fé compreendemos o mundo espiritual. E ele diz: temos na Bíblia, na palavra, pessoas que devemos nos espelhar, que venceram o mundo pela fé. E no capítulo de número 11, ele vem e apresenta o autor. Só um deu glória. O autor. O autor. O autor. O autor e consumador da fé. Vou te fazer uma pergunta: você veio aqui por causa de quem? Veio aqui buscar quem? Veio adorar quem? Veio ver quem? Veio ouvir quem falar nessa noite? Veio por causa de quem? Está todos esses anos servindo a Deus, olhando para quem? Eu tenho uma pergunta para te fazer: para quem você tem olhado? Jovem, está olhando para quem? Irmã, está olhando para quem? Obreiro, homem de Deus, Anderson, está olhando para quem? O escritor vem e diz: quando vocês entrarem nas arenas para serem mortos, olhem para ele, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O escritor de Hebreus diz assim no versículo 1: deixando todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. Ele está dizendo: evangelho é isso.
é regeneração. Quem tinha caráter embaraçoso, atitudes embaraçosas, se converte, é regenerado e muda. E o pecado que de tão perto nos rodeia, mas não faz parte da nossa identidade, não faz parte da nossa cultura. A característica do salvo é a não conformidade com o pecado. Salvo não peca, presbítero Anderson, peca, mas ele não aceita o pecado. Ele busca a santificação, ele busca a mudança, ele busca a cura, ele busca a regeneração. Aí ele diz assim: corramos com paciência. Pergunta para essa pessoa que está ao seu lado, diga para ele: você está correndo ou está parado? Aí eu te digo: por que parou? Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? O escritor de Hebreus está dizendo: corramos! Quando eu olho para trás nesses 23 anos, está aqui pastor Maurício, me viu novo convertido. Não foi fácil, não era fácil pegar minha mocidade e dizer: Jesus está aqui, ó. A vontade de pecar é grande, mas eu tive um encontro com o Senhor. Eu não aceito o erro, eu não aceito o meu caráter. Está aqui. Filhos de pais separados, morando num quartinho, numa vida miserável, sem ter o que comer. Mas eu vou te adorar, eu vou te servir. Está aqui a minha vida para você, Jesus. Não foi fácil não, mas eu renunciei. Dava domingo, eu tinha me convertido. Quando abri a porta para ir para a igreja, pastor Maurício sabe, eu saía na porta de casa para ir para a igreja, estavam todos os amigos do baile. Você está maluco? Virou crente agora? Falei: é. Até as moças: não, mas hoje eu queria ficar com você. 23 anos atrás. Eu dizia: não, vamos para a igreja. Jesus é bom. Ele me salvou. Ele me tirou dessa vida vazia. Eu era vazio, eu era um fracassado, eu era um destruído. E eu corri, às vezes tropeçando, se arrastando. Diga comigo assim: chora, mas não para. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, se arrasta, mas não para. Corramos por quê? Com paciência a carreira que nos está proposta. Eu quero te dizer uma coisa, talvez ainda não te falaram, ainda não te avisaram, mas Deus te escolheu. Talvez você ainda não se tocou nesse seu cabeção aí, mas existe um Deus que te escolheu. Te escolheu. Antes de você sair do ventre, Ele já tinha te escolhido. E Ele colocou uma carreira proposta para você. Você diz assim: ah, mas eu tenho livre-arbítrio, eu mando em mim, eu faço a coisa. Não, tem uma carreira proposta, tem uma chamada, tem um caminho, tem uma obra, aleluia, tem um lugar aonde Ele quer te colocar. Por isso que você está aí se debatendo, lutando contra a vontade dEle. Você está aí tentando negociar com Ele, e Ele está dizendo: não pare, não desanime, não torne atrás. Levanta nessa noite, recebe a minha glória, seja cheio do meu espírito, sorria mais uma vez e corra, 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 corra para a carreira que te está proposta. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Não para não, corre para aquilo que Deus te chamou. Ah, mas eu tenho livre-arbítrio. Tá bom, Jeremias. Antes de alguém te julgar, antes de alguém saber teu nome, antes de alguém olhar para você e não ir com a tua cara, não gostar do teu jeito, bem antes de tudo isso, antes de Satanás querer te destruir, antes que tivesse forma no ventre da tua mãe, tu já estava na palma da minha mão. Eu já te conheci.
si. E às nações eu te dei uma santa vocação. Existe vocação e existe santa vocação. Tem gente que tem vocação para mecânica, para música, para arte, para exatas, para humanas, aleluia. Mas não, santa vocação quem dá é só Deus. Somente Deus dá uma santa vocação. Somente Ele escolhe, unge, levanta, separa, capacita. Ele estava dizendo: antes de você sair do ventre da tua mãe, eu te dei uma santa vocação. As nações te dei por profeta. Corre a carreira que te está proposta. Como é que eu faço isso? Só tem um jeito. Só tem uma forma. Diga comigo: olhando para Jesus. Você lembra quando os mais antigos diziam assim: pastor, estou chateado. Pastor, não me convidaram. Pastor. Pastor chegava e dizia: meu filho, olha para Jesus. Sabe o que ele diz aqui, versículo 2 e 3? Eu vou resumir. Ele diz assim: quem deixa de olhar para Jesus, desanima e desmaia. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Em outra tradução diz: desmaiando em vossas almas. Quem para de olhar para Jesus, a igreja perde a graça. Quem para de olhar para Jesus, nenhum culto serve. Quem para de olhar para Jesus, a palavra não faz mais efeito. Quem para de olhar para Jesus, nenhuma igreja está boa. Quem para de olhar para Jesus, não quer mais nem ler a Bíblia. Quem para de olhar para Jesus, deixou de orar. Quem para de olhar para Jesus, se preocupa com A, com B. Põe a culpa, terceiriza. É culpa do fulano, do pastor tal. Por isso que eu estou aqui. Quem para de olhar para Jesus, vive uma vida no automático. Chega no culto, cruza os braços e diz: estou aqui. Entra, não fala nem o nome dele. Vai embora, sequer falou o nome dele. Quem para de olhar para Jesus, tudo perde sentido. Eu quero declarar uma coisa aqui. Você sabe por que essa igreja está de pé? Porque aqui tem homens que olharam para Jesus, que olham para Jesus, que continuam olhando para Jesus. Você sabe por que o evangelho está pelo mundo inteiro? Porque homens continuaram olhando para Jesus. Isso aqui não é uma reunião aqui de Rotary Club. Isso aqui é a casa dos filhos de Deus que estão olhando para Jesus. E Ele está falando através da palavra. E Ele está operando através do evangelho. E Ele está dizendo: para de olhar para o problema. Para de olhar do que falaram de você. Para de olhar para A e para B. Olha para mim, rapaz. Olha para o Gólgota. Olha para o que eu fiz por você. Agora, quando o crente olha para Jesus, é diferente. Ele não está preocupado quem vai pregar. Ele não quer saber nem quem vai cantar, meu irmão. Ele vem para o culto. Chega ali, bateu o joelho: Jesus, eu estou aqui. Eu vim te adorar. Jesus, eu estou aqui. A palavra foi boa, glória a Deus. Mas também se fosse só uma mensagem de 5 minutos, para ele também estava bom. Por quê? Porque ele já acorda com Jesus, ele trabalha com Jesus, ele almoça com Jesus, ele toma café com Jesus. Quando ele vem para o culto, é somente um complemento, porque ele passa o dia inteiro olhando para Jesus. Eu lembro de Moisés quando no monte encontrou a sarça ardendo e ele viu a glória de Deus. Tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu pisa é santo. A vida dele mudou. Ele teve a sua identidade restaurada e um chamado revelado. Eu me lembro de Isaías, quando estava triste pela morte de Uzias, entrou no templo e viu o trono do Senhor, um alto e sublime trono. E a sua vida mudou por completo. O seu ministério foi restaurado. Ele foi, aleluia, curado da sua iniquidade. E ele foi transformado e direcionado aonde ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu me lembro de Ezequiel,
que parece que o seu sonho havia acabado. Ezequiel, que estava estudando e se preparando para ser sacerdote no templo de Judá, de Jerusalém, mas agora vem o cativeiro, não tem mais templo, não tem mais arca, não tem mais nada, e ele está lá na Babilônia, no rio Quebar, dizendo: acabou. De repente ele olha para o céu, ele vê as nuvens se abrindo, ele vê um grande trono móvel vindo, com rodas de fogo por baixo, com olho por dentro e por fora, e embaixo tem animais com 4 rostos: rosto de águia, rosto de homem, rosto de boi, rosto de leão, com 4 asas, com mãos por dentro, com olhos. E de repente ele vê assentado no trono um ser com fogo por dentro e a sua glória em volta, e diz: ei, Ezequiel, eu sei que tu está no cativeiro, mas hoje eu te levanto por atalaia. E ele começa a profetizar no cativeiro, mesmo cativo, ele começa a profetizar. Profetiza para Israel, profetiza para Judá, profetiza para o Egito, profetiza para a Síria, profetiza para sacerdote, profetiza para rei, profetiza para governante, profetiza para levita, profetiza para o povo, profetiza para falso profeta, profetiza no vale de ossos secos. E quem é a glória da igreja? É ele. João escreve dizendo: no princípio era o Logos, e o Logos era Deus, e ele estava com Deus. No termo original do hebraico significa: antes de haver tempo, Cronos, ele já existia. E se ele já existia, ele é eterno, e se ele é eterno, ele é Deus. A palavra era no original significa sum, significa a mesma consubstância. Está dizendo: ele e o Pai, apesar de serem 2 pessoas distintas, são a mesma pessoa na mesma consubstância. E ele na eternidade estava face a face, no íntimo relacionamento com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E vimos a sua glória, aleluia, aleluia. Ele era a luz dos homens, veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E vimos o que? A sua glória, glória cheia de graça e de verdade. Graça para libertar, graça para regenerar, graça, aleluia, para salvar. Ele é a glória da igreja, é para ele que nós devemos olhar. Diga comigo assim: quem vê Jesus nunca mais é a mesma pessoa. Vou encerrar a mensagem. Saulo está indo para Damasco com cartas: vou matar Pedro, vou matar João, vou matar Tiago, vou tirar a vida dos discípulos, vou acabar com esses cristãos aí. De repente veio uma luz do céu, ele cai. Irmão, aquele homem, ele era estudioso da Torá, das escrituras, fariseu de criação, criado aos pés de Gamaliel, o maior doutor da Torá da época. Ele conhecia as histórias de Isaías, de Ezequiel, de Moisés, as histórias dos homens que viram a glória de Deus. Quando aquela luz pegou ele, ele sabia que aquilo era algo sobrenatural. Ele sabia que aquilo era a glória de Deus. Ele sabia. Ele cai e diz: quem és, meu Senhor? É a glória. Eu quero saber quem é a glória. Me revela a identidade da glória. Me revela quem é a glória. Ele diz: Saulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti lutar contra os meus aguilhões. Você sabe o que é o aguilhão? Aguilhão é um guia que é colocado na plantação, quando o animal vem com jugo debulhando a terra, e aquele guia é para que ele não se desvie. Aquilo fica passando no seu ombro, no jugo, e ele não se desvia, ele vai reto. Era Deus dizendo: ei, animal, eu já te escolhi, eu já coloquei algo na tua vida, e tu não vai fugir daquilo que eu tenho para você. E a partir de hoje a tua vida muda. Tu és meu vaso, te escolhi. Tu vais sofrer, mas tu vais fazer a minha obra. Eu sou a glória de Deus revelada. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aleluia. Eu me
lembro de Estevão. Estevão, vai dizer Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Estevão era cheio de fé e de poder, de modo que por meio dele se fazia sinais, prodígios no meio do povo. Ele era um diácono. Quem olha para Jesus, diga comigo, é cheio. Pergunta para o teu irmão, está cheio de quê? Estou cheio de desânimo. Vai sair daqui revigorado. A Bíblia diz que ele era cheio de fé e de poder, de forma tal que por meio dele haviam sinais e prodígios no meio do povo. Então se levantaram para o acusar, para o perseguir. Levantaram caluniadores para ter com que acusá-lo e tirar sua vida. Mas a Bíblia vai dizer que ninguém podia resistir à sua sabedoria e ao espírito com que falava. Quem olha para Jesus é sábio. Quem olha para Jesus quando fala, não fala dele mesmo não. Fala pelo Espírito. E quando uma pessoa fala pelo Espírito, tem coisa que discussão não resolve não, meu irmão. Fica quieto, vai orar, porque quando você abrir a boca, você vai falar pelo Espírito. E o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele começa a pregar, e vai pregando, e os homens começam a ranger os dentes, e vai arranjando os dentes, e ele está ali, de repente um pega uma pedra, outro pega uma pedra e diz: não estou aguentando mais. E quanto mais pedra, mais o céu se abre. E a Bíblia vai dizer: e viu Estevão o céu aberto e a glória de Deus. Diga comigo, glória de Deus. Bate no peito e diz assim: quanto mais pedrada, mais glória, mais glória, mais glória. Quanto mais pedrada, mais glória, mais glória, mais glória. Quanto mais pedrada, mais glória, mais glória. Ele olhou e viu o céu aberto. E a glória de Deus nessa noite, através dessa palavra, pelo poder do Espírito, você entrou aqui orando, buscando, clamando. O céu já está aberto, a glória de Deus já está aqui. Seja tocado, seja renovado. Todo desânimo bate em retirada em nome de Jesus. Toda palavra contrária bate em retirada em nome de Jesus. Todo pensamento de fracasso, de morte, de derrota, bate em retirada em nome de Jesus. Quem olha para Jesus persevera, vai até o fim, não desiste diante das pedradas, dos açoites. O céu está aberto e ele vê o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 2: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo achado em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, pelo que Deus o exaltou, aleluia, soberanamente, aleluia, porque ele foi fiel à morte, morte de cruz. E o Senhor nosso Deus lhe deu um nome acima de todo nome. O nome de Jesus está acima do nome de Maomé. O nome de Jesus está acima de Siddhartha Gautama, pai do budismo. O nome de Jesus está acima de Joseph Smith, fundador dos Mormons. O nome de Jesus está acima de Charles Tavis Russell, o Testemunha de Jeová. O nome de Jesus está acima do imperador Constantino, fundador da Igreja Católica. O nome de Jesus está acima de todo nome, acima de George Whitefield, acima de Charles Haddon Spurgeon, acima de Leonard Ravenhill, acima de Joe Biden, Jair Messias Bolsonaro. Que nome é esse? É o nome sobre todo nome. Olha para ele, foi ele que morreu por você na cruz do Calvário, foi ele que pagou o preço, é ele que te chamou, é ele que te escolheu. Levanta a mão para o céu, feche os olhos por um momento e adore. Feche os olhos por um momento e glorifique o nome dele. É ele que te trouxe até aqui. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os seres que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares, firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem habitará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Estes receberão a bênção do Senhor.
a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que te buscam, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Deixa ele entrar, deixa ele entrar. Quem tem línguas, fala em línguas. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Tu era profeta, continua sendo, aleluia. Deus te usava, quer te usar de novo. Tu adorava, vai voltar a adorar. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, deixa ele entrar, para que entre o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem tem glória para ele nessa noite? Quem veio dar glória para ele nessa noite? Ele é o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Com autorização do pastor, vamos ficar de pé. Oh, aleluia. Aleluia. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar. Adore. Nos braços de Jesus, vou seguir, eu vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, vai, baterista, eu vou descansar nos braços, escute, ó, de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. E se cair 1000 ao seu lado, ele